Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, todos estão bem? Espero que sim. Maravilha revê-los. Confesso que eu estou ainda muito cansado, porque trabalhei demais, gente, esse fim de semana. Trabalhei muito, mas está dando tudo certo, graças a Deus. E vamos todos nós agora, nesse momento, fazer parte aqui do que o Senhor nos preparou, né? Para começar aqui, vamos então começar lendo alguns textos. Eu queria fazer uma leitura um pouco extensa com vocês, mas eu acredito que vocês não vão se importar, porque todos aqui adoram ler a Bíblia, né? Todos são ótimos leitores da Bíblia. Então, eu gostaria de convidá-los a ler no capítulo 17 do livro do Evangelho de João. Vamos ler do 1 até o 19. João 17, do 1 até o 19. Que diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que, de fato, que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei o nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dai-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles são do mundo, como eu também não, eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Senhor, lemos aqui a tua palavra e queremos ainda continuar pedindo a tua direção, Pai, pela tua misericórdia, fala aos nossos corações. Queridos, esse texto é um texto que muito me alegra, porque
há muito a gente vem trabalhando que ele é rico, cheio de coisas, né? E se a gente parar para analisar, tem tudo a ver com o que temos estudado, com o que temos trabalhado aqui nessas últimas semanas, e que temos trabalhado também nos nossos grupos de convívio. Temos trabalhado muito sobre este tema que é o propósito, que é o tema central do que temos a fazer, a tratar aqui, desculpa. É o tema central do que temos a tratar aqui. Nós já falamos sobre agradar a Deus, pertencer à família de Deus, para ser semelhante a Cristo, o propósito de servir, e agora vamos falar sobre ser formados para uma missão. E agora, entrando nesse tema, nós vamos perceber uma coisa muito interessante, que o nosso propósito está diretamente ligado à nossa missão. E nós temos uma novidade, que talvez você não saiba. Coincidentemente, quando estávamos preparando esse tema, né, também estávamos aprendendo isso nas nossas mentorias. Eu e minha esposa estávamos lendo um livro que chama Deus Te Fez de Propósito. E, sim, estamos utilizando como base, né, o livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, mas eu também peguei muita referência deste livro. Então, qualquer coisa que vocês acharem nesses dois livros não é mera coincidência, porque estávamos justamente trabalhando eles. E o Deus Te Fez de Propósito traz um cenário muito interessante para que a gente possa começar a compreender algumas coisas na nossa vida. Ele diz, né, que o propósito é um casamento entre o seu chamado e a sua missão. E aí, ele fala um pouquinho mais atrás a respeito sobre o chamado. Em Gênesis, quando vemos o homem após a queda, e Deus indo até ele, é a primeira vez que a gente vê a palavra chamado aparecendo na Bíblia, que Deus chamou Adão para sair da onde ele estava escondido e vir até Deus. E quando a gente faz a relação com esse chamado, a gente percebe que é o mesmo chamado que Deus faz à humanidade, que saia da onde está para vir ao encontro dele, para retornar ao local de origem. E aí, a gente começa a analisar e pensar, qual que é o propósito original de Deus? Qual que é o propósito original de Deus? Esse dia eu estava conversando com alguém sobre isso, e alguém falou, o propósito de Deus é a salvação. Daí eu perguntei, a salvação talvez seja um dos propósitos que o Senhor colocou, mas não é o propósito original do Senhor. Por quê? Antes da queda não precisava de salvação. Então, fiquemos com essa pergunta, vamos pensando e trabalhando um pouquinho mais. E eu dizia sobre esse casamento do chamado. Então, o Senhor diz sobre o chamado que a gente tem para retornar. E esse é um chamado em comum para toda a humanidade, para estar retornando a Ele. O chamado que o Senhor coloca para que sempre possamos estar voltados para o alvo. O alvo que hoje sabemos que o nosso alvo é Cristo e que estamos voltados para Ele e devemos ir nessa direção. Toda a humanidade, todos precisam ir nessa direção. O chamado do Senhor é esse, para que a gente venha nessa direção, na direção dEle, para que a gente vá de encontro, que a gente saia do pecado, para que a gente vá em direção ao Senhor. Esse é o chamado que temos. E, com isso, Ele nos chama, né, aprendemos no sábado passado,
para ser sacerdotes. Homem, mulher, todo mundo. Para ser pessoas que intercedem pelos homens perante Deus. Pessoas que estão ligadas constantemente com Deus. E sendo essas pessoas, fazendo essa ponte, que, vamos dizer assim, não vou dizer fazendo essa ponte, mas conduzindo as pessoas a terem esse relacionamento com o Senhor, nós somos sacerdotes, chamados assim. E esse nosso chamado precisa ser complementado com a nossa missão, que aí a gente começa a entender um pouco mais sobre a nossa missão. O que seria a nossa missão? Daí aquelas pessoas que vão dizer, a nossa missão é sair por aí e virar missionários. Pode ser? Não sei. Será que a nossa missão é ficar na igreja tocando bateria, igual Hoffman? Nossa missão é ser tia das crianças? Que tia é mais bonito, né? Elas são professoras, mas aqui tia é aquela coisa de infância. Será que a nossa missão é essa? Será que a nossa missão é transmitir a live? Será que a nossa missão é ser pregadores? Qual é a nossa missão? Existe uma missão que é toda dedicada, toda especial para cada um de nós, que tem muito a ver com a nossa vocação. E a missão que nós estamos tratando nesse momento é a missão que todos nós temos. Todos nós temos uma missão que está em Mateus 28, 19 e 20. Se você for ler ali, né, está escrito, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a missão que é para todos nós. Todos nós temos essa missão. Quando a gente entende que a gente tem esse relacionamento de que o Senhor nos chamou para ter esse relacionamento com Ele e também esse relacionamento com o outro, ter esse relacionamento com o outro, porque a missão, nesse sentido, está ligado ao outro. Ide fazer discípulos. Não é ide e se discipule. Fica você só se discipulando aí. Ide e fazer discípulos. Está ligado ao outro. E a gente precisa começar a entender essa importância dessa ligação com o outro. Nós temos uma ligação com o outro sempre na vida. Sempre. Sempre. Nós não estamos sozinhos em momentos nenhum. Em momento nenhum estamos sozinhos. Precisamos entender que estamos conectados. Conectados. Sempre. Somos uma rede. Né? Quem pegou essa? Somos uma rede. Porque não conseguimos fazer nada sozinho. Não conseguimos. Precisamos um do outro para cumprir a nossa missão. Precisamos um do outro para continuar anunciando o Evangelho, para continuar levando o Evangelho de Cristo. E o que está muito ligado? Aí sim, a nossa vocação, o que eu vou chamar, talvez não seja esse o nome, mas de missão individual. Vamos dizer que essa missão que eu disse agora é a missão coletiva. E temos uma missão individual, que é voltada à nossa vocação.
às vezes a gente tem que parar e começar a se conhecer um pouco mais. Por quê? Quando a gente começa a olhar nas coisas que... Vou até fazer um parênteses aqui, né? A Renata comentou na semana passada sobre o que eles trabalharam em um dos cultos de mulheres que teve, sobre propósito. Nós trabalhamos com jovens também no acampamento, sobre propósito, o acampamento do ano passado, em algum momento a gente também fez algumas dinâmicas, e eu trouxe um exemplo do Tiago, que é um dos autores do Deus Te Fez de Propósito, que ele disse o seguinte, né? Nessa dinâmica, que era muito semelhante ao que foi feito aqui, o que a gente fez com jovens, era para você dizer, né, uma coisa que você era bom, uma coisa que as pessoas achavam você bom, e também um problema no mundo que você gostaria de resolver. Daí, acho que era bem semelhante assim a dinâmica. E, o Tiago, passando por essa dinâmica, ele disse assim, um problema no mundo que eu queria resolver, eu gostaria de acabar com gente burra. Eu gostaria de acabar com gente burra. Ele pensou isso, né? Daí, ele já pensou e ficou falando, pequei porque eu não posso ser assim, eu gostaria de acabar com gente burra, mas eu não posso ser assim, eu não poderia estar pensando assim. E aí, ele foi conversar com o Douglas, e o Douglas falou para ele, não, espera aí, você não está errado. Não é que você tem que acabar com gente burra. Você gostaria de acabar com a ignorância das pessoas. Então, você, na verdade, tem aptidão com treinamento, tem aptidão com ensinar pessoas, e você pode usar isso para poder transformar a ignorância das pessoas. E aí ele começou a entender aonde estava o propósito dele, aonde estava a missão individual dele, que nada mais é do que usar o que o Senhor colocou no seu coração, o que o Senhor queima no seu coração, misturado a sua aptidão, o que você já tem, talvez, facilidade, disposição a fazer, e usar isso em favor do reino de Deus. É o chamado junto da missão. E aí você começa a utilizar isso em favor do reino de Deus. Imagina agora, se todo mundo pegasse tudo que tem, o que sabe fazer, e começasse a colocar isso em prática para ganhar as pessoas para Jesus. Poxa, eu sou um ótimo baterista, pegar o Hoffman de novo. Sou um ótimo baterista. Eu tenho uma aptidão nisso aqui. O que eu faço? Agora, o que eu faço com essa bateria? Eu vou ficar dentro da igreja todo domingo, após domingo, tocando bateria? Eu vou ficar domingo após domingo tocando bateria? Daí você começa a olhar aonde está o seu chamado. É para relacionamento com Deus. E para levar pessoas para Deus, através da bateria. E aí, vamos pensar, o que eu posso fazer para isso melhorar? Então, talvez ele tenha um estalo e fale, agora eu vou começar a dar aula de bateria somente, gratuitamente, bom lembrar, somente para pessoas não crentes. Eu vou entrar numa comunidade aí, vou montar um negocinho de bateria e vou começar a dar aula de bateria para pessoas não crentes. 5 minutos por dia de cada aula, antes de iniciar, eu vou trazer alguma palavra para essas pessoas. E de repente eu estou cumprindo o meu chamado, estou cumprindo o meu ID, junto à minha missão.
Só um segundinho, porque minha bateria está indo embora aqui, irmão. Deixa eu trocar. Som. Pronto, troquei. Então, daí eu começo a cumprir tudo isso junto com a minha missão. E quando a gente começa a olhar nesse prisma, começa a olhar nesse sentido, a gente vê que não é tão difícil. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de entender aonde o Senhor nos quer, ou aonde eu me encaixo, qual é a minha missão, para onde eu vou, o que eu faço. E a gente começa a roer as unhas, arrancar cabelo e falar, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Mas, se a gente parar para analisar e para entender o que Deus quer de nós, você vai ver que você já tem muita coisa que Deus já te deu para que você possa utilizar em nosso favor. E quando eu digo em nosso favor, é no corpo. E o corpo, lembre-se bem, ele é formado aqui para ir para fora, para cumprir a missão maior, que é a missão de Deus. A missão maior, que é a missão de Deus. O corpo, ele precisa funcionar como uma engrenagem. Então, são vários propósitos. São vários propósitos. É cada um cumprindo um pedacinho da missão maior, que é a missão de Deus. É cada um fazendo um pouquinho só. Estou fazendo muito, mas muito pouco, mediante a um todo, que é enorme, que é a missão de Deus. Então, que nós possamos começar a olhar, começar a analisar e olhar para si mesmo, começar a ter ideia do como você pode cumprir a sua missão dentro do corpo de Cristo. Talvez você seja um ótimo contador, você seja um ótimo jogador de futebol, sei lá. Talvez você seja um ótimo motorista de Uber, você seja inúmeras coisas que você possa desempenhar bem. E não só como profissão também, coisas que você possa ter além da sua profissão. Daí você vai falar, de repente, a pessoa é lá, né, do ramo de TI, né, que nem o André ali, daí a pessoa é de TI e tal, mas ela é um ótimo professor de literatura também, desempenha isso muito melhor às vezes que TI, e aí você pode utilizar isso para ensinar, a gente pode arrumar métodos da gente ir cumprindo essas coisas, porque a gente começa a analisar sobre o propósito original de Deus, que eu falei no começo, e a gente começa a descobrir a resposta. O propósito original de Deus sempre foi relacionamento. Esse sempre foi o propósito original de Deus. Porque Deus nos criou. Porque Deus nos criou para que o homem pudesse ir lá e pecar? Lógico que não. Deus nos criou para ter uma família. Deus nos criou para ter um relacionamento conosco. Enquanto o homem estava lá, antes da queda, Deus estava lá no meio deles. Deus estava passeando ali, Deus estava andando no jardim. Deus estava tendo um relacionamento com o homem. Deus estava constantemente tendo relacionamento. E é o mesmo relacionamento que Deus continua querendo ter com a humanidade. É o mesmo relacionamento que Deus continua querendo ter comigo e com você. É esse o propósito original de Deus. E para continuar nesse propósito, Deus nos chamou a Cristo para que fosse lá e fizesse a parte dele. E fez. E no texto que lemos aqui, Cristo mostra que ele veio
estava conosco, começa a fazer uma oração ao Pai, dizendo: Pai, eu os protegi até aqui. Agora protege eles, que agora eles vão sozinhos. Eles vão continuar a missão. Eles vão continuar todo o propósito geral. Eles vão continuar. No versículo 18, quando ele diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo: assim como me deu esta missão, eu estou dando esta missão a eles, para que eles continuem esta missão. O que a gente tem que entender e buscar muito entendimento claro nisso é o que eu falei há alguns minutos atrás. É como cada um vai realizar esta missão. Mas o importante é, todos devemos realizar esta missão. E que Warren diz, no mesmo livro que estamos estudando, Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. E a gente pensa que a gente tem que vir e parar. Mas nós somos, sim, responsabilizados por não falar do Evangelho. Nós somos, sim, responsabilizados por não anunciar a palavra de Deus. O que deveria ser comum na nossa vida. O que deveria ser a primeira coisa. As pessoas deveriam nos ver e olhar e falar: ali, ó, aqueles são cristãos, porque não param de falar desse negócio de Cristo aí. Não param de falar. Só que nós, na grande maioria das vezes, não posso generalizar, mas na grande maioria das vezes, estamos quase que ocultos, porque deixamos isso para segundo lugar. Vamos deixar esse negócio de Cristo para a igreja. Vamos deixar esse negócio de Cristo para o fim de semana. A gente não está falando de Cristo nas oportunidades que a gente tem. E eu não estou dizendo para que possamos ser aquelas pessoas chatas que ficam todo o tempo, ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, você vai para o inferno, você tem que aceitar Jesus, você vai para o inferno, se não aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa deixar Cristo transparecer em nós. Precisamos deixar Cristo transparecer muito mais em nossas vidas. Precisamos começar a analisar como um termômetro o quanto Cristo tem aparecido na nossa vida. O que tem aparecido mais em nossas vidas? Cristo ou os nossos problemas? Talvez eu não tenha problema, mas o que tem aparecido mais em nossas vidas? Cristo ou as minhas riquezas? O que tem aparecido mais? O que tem sobressaído? Isso tudo está relacionado ao modo que eu vivo, ao que eu falo, ao que eu converso, está relacionado ao testemunho que eu dou, está relacionado àquelas pessoas que estão ao meu redor, o que elas estão vendo. Eu, irmãos, por muito tempo mesmo, eu tinha uma dificuldade em me importar com o que as pessoas achavam de mim. Sempre tinha muita dificuldade em me importar. Sabe, aquela coisa de que, se ele não gosta de mim, estou nem aí. Mas aquela pessoa acha você assim, assim, assado, estou nem aí. Mas as pessoas ficam falando assim. Eu tinha muitos negócios dentro de mim, sempre, daí eu vim pedindo a Deus para que Ele pudesse mudar um pouco mais isso em mim. Por quê?
eu me importar com o que as pessoas falam, ou em receber o feedback das pessoas, isso mostra o quanto eu estou demonstrando Cristo. Óbvio, vai ter sempre gente chata aí na vida que vai ficar pegando o pé, pegando o seu pé. Mas, via de regra, a gente demonstrar Cristo, isso é importante, a gente ouvir as outras pessoas. A gente ouvir. Porque isso é um termômetro para a gente saber se a nossa missão está sendo cumprida. Se a gente está cumprindo o ID do Senhor. Se a gente está cumprindo o que o Senhor realmente nos chamou para fazer. Isso é um termômetro muito bom e muito interessante. Que possamos entender isso. Nem tudo que as pessoas falam, nós devemos desprezar. Isso pode ser, às vezes não é nada que te agrada. Né? Você vai falar, tem que entrar por aqui e sair por aqui. Mas, às vezes a gente precisa analisar o quão essas pessoas podem estar falando. E, principalmente, o quanto isso reflete no testemunho que eu estou dando de Cristo. O quanto isso reflete no que Cristo está transparecendo para essas pessoas. É importante, para cumprir a nossa missão, que possamos sempre buscar o entendimento do Senhor, para poder nos relacionar. Mais uma vez, imagine o seguinte: se você não se relaciona com ninguém, de que maneira você vai cumprir a sua missão? Se você não fala com as pessoas, de que maneira você vai cumprir a sua missão? Porque, mais uma vez lembrando, a sua missão está relacionada ao outro. A sua missão está relacionada ao próximo. A sua missão sempre está relacionada ao outro. Então, de que maneira a gente vai ajudar com que essa pessoa encontre a Cristo? De que maneira a gente vai ajudar com que a pessoa possa ser, de algum motivo, de alguma maneira, convencida de que ela precisa de Jesus? Porque o Espírito Santo convence, mas alguém precisa falar, alguém precisa anunciar. Precisamos nos relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que traz relacionamento às nossas vidas, porque Ele é um Deus relacional. Sabemos que Deus já não estava sozinho. Cristo fala aqui, no que lemos. Cristo fala aqui, a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. No texto que lemos, está aqui escrito. Então, desde o início, o propósito original do Senhor sempre foi relacionamento. Para isso o Senhor nos chamou, nos relacionarmos com Ele. Para isso, Cristo deu a sua vida para que possamos ter um relacionamento direto com Deus. E para isso, a nossa missão precisa continuar, para que todos nós possamos levar mais pessoas a se relacionar com o Senhor. E para que na eternidade possamos todos ter um relacionamento na eternidade com o Senhor. Busque saber o propósito de Deus. Busque saber o seu propósito para deixar a engrenagem do corpo funcionando. Toda a engrenagem que o corpo de Cristo tem é formado por diversos propósitos. Alguém já disse uma frase, né, que é bem conhecida: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, todos esses propósitos
devem estar relacionados. E nós precisamos ter esse direcionamento de Deus. Nós precisamos ter este entendimento. Curva a sua cabeça.